Mateus capítulo de número 17, nós leremos a partir do versículo de número 24. Mateus capítulo 17, a partir do versículo de número 24. Mateus 17, versículo 24. Chegando eles a Cafarnaum, chegaram aonde? Cafarnaum. Aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraquemas e perguntaram: o vosso mestre não paga as didraquemas? Dependendo da versão, o vosso mestre não paga o imposto ou os tributos? Respondeu ele: sim. Vamos lá, o que Pedro disse? Sim. O que Pedro disse? Sim. Entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: 3 perguntas, vejam elas. Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Então lhe disse Jesus: logo, os filhos estão livres. Os filhos estão livres. Vamos lá? Os filhos estão livres. Complete. Os filhos estão livres. Versículo 27. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás em estado. Toma-o e dá por mim e por ti. Diga comigo bem forte: vá ao mar. Vai ao mar. Diga mais forte ainda: lança o anzol. Lança o anzol. Tira o peixe. Tira o peixe. Abra a boca. Abra a boca. Encontrarás a moeda. Encontrarás a moeda. Para ser a última vez, diga bem forte: vá ao mar. Vá ao mar. Lança o anzol. Lança o anzol. Tira o peixe. Tira o peixe. Abra-lhe a boca. Abra-lhe a boca. Encontrarás a moeda. Tome seu assento e vamos a esse entendimento esta noite. Transformados para transformar. Deixa eu fazer uma pergunta e eu gostaria de contar com a sua honestidade. Quantos aqui esta noite de verdade, mas de verdade mesmo, desejam ouvir a voz do Senhor através do texto bíblico? Quantos desejam? Quando eu abro aqui a sua atenção, a mensagem ela só faz sentido na mente e no coração de quem quer entendê-la. Então eu prego a partir desse momento para quem estiver interessado, conectado e ligado. Amados, o texto que nós acabamos de ler é um texto que perpassa o tempo. Capítulo 17 do Evangelho de Jesus conforme Mateus nos descreve um momento importante do ministério de Jesus, da relação de Jesus especialmente com o templo e com o tributo. Lemos esta noite 4 versículos potencialmente poderosos e carregam princípios vinculados à maneira como Jesus se relacionava com os seus discípulos, a maneira como os seus discípulos se relacionavam entre si enquanto discípulos, a maneira como estes mesmos discípulos respondiam à sociedade e às autoridades. Os princípios que envolvem esses 4 versículos são a base do que pretendo informar e pregar àqueles que estiverem ligados esta noite, visto que aqui Jesus vai tratar sobre assuntos vinculados ao aspecto social de seu ministério. Há uma informação presente no texto relacionada àquilo que Mateus chama de tributo ou impostos. Esse texto que lemos também vai trazer como propriedade 2 moedas são citadas aqui. A primeira, chamada de dracmas. Repita comigo: dracmas. A segunda, chamada no texto de estáter.
Esta dracma que aparece no texto, ela aparece com o sufixo di. E na pergunta do cobrador de impostos a Pedro, discípulo de Jesus, ela soa desta forma: teu mestre não paga as dracmas. O prefixo di indica dois, duplo. A verdade é que a pergunta diz respeito ao valor do tributo, que era equivalente a 2 dracmas. Mas é certo que a moeda mencionada a princípio é a dracma. A última, por fim, que não estava nem na mão de Jesus, nem na mão de Pedro, nem na mão do cobrador de impostos, mas na boca e a princípio no organismo do peixe, é chamada por Jesus de estáter. Uma Bíblia é um livro perfeito, e a perfeição se manifesta ao longo dos textos bíblicos. Olhe para cá. Um estáter era equivalente a 4 dracmas. Quantas? 4. Veja que a pergunta do cobrador de impostos revela o valor do imposto. Teu mestre não paga as dracmas ou as 2 dracmas. Logo, é claro que o imposto do templo equivale a 2 dracmas. Uma Bíblia perfeita, da boca do peixe, Pedro vai sacar um estáter, que equivale a 4 dracmas, ou a 2 impostos. Por isso, Jesus termina o texto com esta afirmação. Prego para quem estiver ligado. Disse Jesus: toma o estáter e paga por mim, primeiro imposto, equivalente a 2. Paga por ti, segundo imposto, equivalente a mais 2, 4 dracmas. Esse texto não é só sobre moedas, não é só sobre o câmbio da época, não é só sobre o valor vinculado ao imposto e ao pagamento, mas esse texto também descortina verdades relacionadas ao caráter de Jesus. 3 perguntas feitas pelo mestre, uma única feita pelo cobrador de impostos, uma pergunta capciosa, cheia de maldade, feita por quem cobra. 3 perguntas intencionais de Jesus a um discípulo, a fim de lhe mostrar a verdade clara e evidente. É também verdade, estou apresentando o texto que nós lemos a quem está ligado, que o texto não é só sobre o câmbio, sobre as 2 moedas, sobre o tributo, e não só sobre as perguntas. Esse texto também é sobre uma mudança de rota, um homem que decidiu recalcular a sua rota, transicionar o seu caminho, mudar de um lugar para o outro. A propósito, todo o capítulo 17, especialmente esta última parte que nós lemos, revela o caráter de Jesus. O nosso Cristo não é um avarento, mais do que isso, não é um enrolado, mais do que isso, não está devendo na praça. O nosso Cristo é íntegro, fiel, absolutamente banhado de honra. Pensando nesta questão, que o texto dos tributos revela Jesus, revela Pedro e revela você e eu esta noite. Porque estou dizendo isso a quem me acompanha, porque este capítulo 17, que nós lemos, é dividido em 3 partes, 3 trechos, ou para quem quiser uma linguagem mais técnica, 3 películas. As 3 histórias presentes no capítulo 17 estão regidas por aquilo que chamam de ponto central, um eixo de equilíbrio que sustenta a coerência do capítulo. A Bíblia não é um livro do eu acho, do eu li aqui e entendi desse jeito. Não. A Bíblia é um livro de uma mensagem lógica, coerente, realista, comprometida com o contexto que antecede e sucede estas 3 histórias, que por fim é a história que nós lemos, trata sobre assuntos diversos. Todavia, a
ao mesmo tempo em que ela lança à luz a lições potenciais, detalhadas, assuntos periféricos, ela também arremete tudo a um pilar central, ao contexto geral, a uma lição única, presente no capítulo inteiro. O que chama esta noite de paternidade e filiação. Vamos juntos? Paternidade, filiação. Fala com vontade, vamos? Paternidade, filiação. Só as meninas, só as irmãs? Paternidade, filiação. Bora ganhar delas? Os homens? Paternidade, filiação. Chocolate, né? Vamos dar mais uma chance para as irmãs? Todo mundo junto? Paternidade e filiação. O capítulo 17 inteiro acontece em cima deste princípio. Olha nos meus olhos aqui. O capítulo 17 inteiro ocorre lançando luz sobre paternidade e filiação. 3 histórias distintas, ajustadas por um sincronismo perfeito, falando o tempo todo sobre pai e filho, paternidade e filiação. A primeira história que fala muito com relação ao texto que nós lemos, no capítulo 17, ela ocorre em Jerusalém. Aonde, gente? Jerusalém. Um monte específico que Jesus ainda não tinha subido com nenhum de seus discípulos, e a propósito de uma revelação inédita e irrepetível nos evangelhos. Monte Tabor. Jesus sobe em cima da montanha, não leva todo o colégio apostólico, não leva todos os seus obreiros, porque nem todo mundo tem a mesma maturidade, nem todo mundo tem o mesmo nível de experiência, e é basicamente a velha lição, que nem todo mundo é igual a todo mundo. Ele leva 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Quando sobem a montanha, o Monte Tabor, Jesus vai dar a eles uma experiência inédita. Olha para cá. Irrepetível, extraordinária e poderosa. Em cima da montanha, o Cristo vai se auto-revelar. É uma revelação pessoal dele aos 3 discípulos, Mateus, Marcos e Lucas. Tentam explicar o inexplicável no Tabor, dizendo que Jesus transfigurou-se. Estou pregando para quem está ligado. A tentativa dos evangelistas de tentar mostrar o tom sobrenatural da história, a tentativa é esta: ele ficou entre a terra e o céu. Imagine isso. Brilhava mais que o sol em sua grande força. Suas vestes resplandeciam. Estou falando de Jesus. Não estou falando de um anjo, não estou falando de 1 quilo de vitória, não estou falando de uma resposta de sua oração. Estou falando do seu Salvador, resplandecendo entre a terra e o céu, diante de seus discípulos. O sobrenatural se manifesta em cima da montanha, porque Jesus não é uma utopia, Jesus não é um conto, Jesus não é uma mentira, Jesus não é uma falácia, Jesus não é um engodo, Jesus não é um engano. Jesus é real, Jesus está vivo, e estas palavras ainda estão vivas porque descansam sobre a vida de Jesus. Ele resplandece entre a terra e o céu, sem tocar os céus, sem tocar o monte, resplandecendo. Se você acha que isso é extraordinário, veja o que vem a seguir. Parece que um portal se abre no Tabor, e lá de dentro saem 2 homens, como que do nada, da eternidade para o tempo, do mundo espiritual para o físico, Moisés e Elias. Agora imagine isso, é o culto da montanha, um Cristo que brilha e resplandece, cheio de glória. Moisés e Elias ao seu lado, o êxtase do ambiente é extraordinário. Deixa eu pregar isso aqui para quem está interessado. Num culto como esse, citar que Jesus está aqui é renovador, sim ou não, meus irmãos? Dizer que o Senhor está entre nós é digno de ser louvado, adorado e venerado, empolga o coração do verdadeiramente salvo. Agora imagine ele ao vivo, em tempo real, na sua frente, entre a terra e o céu, brilhando, resplandecendo em glória. Imagine o ambiente do Tabor.
A ambiência daquele lugar, transcendente, sobrenatural, estar ali onde Jesus está se revelando, é ter o privilégio de participar de uma fagulha de sua glória, de sua autorrevelação. E prego para quem está ligado, Moisés e Elias ao seu lado. Pedro vai ter uma ideia que não combina com o racional. Pedro é aquele tipo de gente que fala na hora que tem que ficar calado. Pedro é aquele tipo de gente, conhece alguém assim? Fala muito, fala demais, fala além do que deve. Você deve conhecer alguém assim. Alguém já disse que quem fala muito erra mais. Ora, Pedro vai falar o que não deveria, no lugar onde não deveria. Porque se Cristo está aqui hoje, brilhando, entre a terra e o céu, em glória, se autorrevelando, num ambiente de manifestação espiritual, Ele não está pedindo sua opinião, suas ideias, seus achômetros. Ele está se revelando para ser venerado, adorado, louvado, exaltado. Alguém me entende esta noite? Levante a sua mão e faça algo aí. Para quem me acompanha, lhes digo que Pedro vai falar o que não deve na hora que não deve. Estou falando de paternidade e filiação. Pedro disse: já sei, vou fazer 3 cabanas, 3 tendas, 3 tabernáculos. No primeiro eu ponho Jesus, no segundo eu ponho Moisés, no terceiro eu ponho Elias. Enquanto Pedro está falando dessa besteira, a Bíblia diz que o culto fica melhor. Porque enquanto o problema do culto é quem cultua, a beleza do culto é quem é cultuado. Olha para cá. Enquanto que atrapalha o culto é quem deveria estar cultuando e não está, é o Pedro que fala demais, que observa tudo e que não entra no ambiente espiritual. Já reparou isso? Quem atrapalha mesmo é quem deveria cultuar. Quem é cultuado está descendo com uma nuvem em cima do Tabor. Esse texto não é uma novidade para você. Cristo em glória, resplandecendo, brilhando, Moisés e Elias lá, Pedro falando que não deve, e a nuvem de Deus está chegando. E deixa eu fazer uma aplicação para quem tem glória a Deus aqui. Jesus levou 3 discípulos. Quantos? 3 discípulos. Se você olhar desse lado da montanha, 3 homens: Pedro, Tiago e João. Se você olhar do outro lado da montanha, também tem 3: Jesus, Moisés e Elias. Desse lado, Pedro, Tiago e João, 3. Do outro lado, Jesus, Moisés e Elias, 3. 3 de baixo, 3 de cima, 3 do tempo, 3 da eternidade, 3 da terra, 3 do céu, 3 do natural, 3 do sobrenatural. Olha para mim, e eu prego para quem tem aleluia esta noite. Culto é exatamente isso. É o lugar onde o tempo e a eternidade se encontram, onde o natural e o sobrenatural se tocam, onde o carnal e pequeno encontram o Deus espiritual e grandioso. Alguém veio cultuar aqui esta noite? Você pode dar o melhor brado de júbilo ao Senhor esta noite. Enquanto isso acontece, faça um cálculo rápido. Estou falando de paternidade e filiação. 3 de baixo, 3 de cima. 3 com 3 dá quanto, gente? Está em dúvida? 3 com 3? Olhe para cima e o 7º está chegando. Envolvido na nuvem, envolvido na sua própria carruagem. 3 de baixo, 3 de cima, e o perfeito vem descendo. Deus Pai. O Yahvé desce em cima do Monte Tabor. E como eu estou falando de paternidade e filiação, para quem está ligado, ele vem com estrondo, ele vem com uma voz de trovão. E Mateus diz que de dentro da nuvem Jeová diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é o meu filho amado. Quem é que está falando? O Pai. Vamos lá, quem está falando? Quem está falando? Qual é o tema? Qual é o assunto? Qual é o conteúdo da fala do Pai? Esse é meu filho. Meu filho. É o Pai falando sobre o filho. Paternidade, filiação. Paternidade, filiação. O texto da transfiguração termina com Jesus, Pedro, Tiago e João. Olha só para mim.
descendo da montanha e descendo ao vale de Jerusalém. Quando chegam lá embaixo, a história e o texto afirma que Jesus vai lidar com um problema diferente. Olha para cá, paternidade e filiação. Mateus escreve: e um pai, carregando seu filho, dizia: Jesus, tem misericórdia do meu filho. Paternidade, filiação. Jesus pergunta: o que houve? Ele diz: não, ele tem uns sintomas que mais parecem uma epilepsia, crises. Ora ele é lançado no fogo, ora ele é lançado na água. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Jesus diz: o que houve? E aí esse homem traz um atestado de incompetência ministerial dos discípulos de Jesus. Ele usa uma das frases mais pesadas e tristes para quem tem uma vocação. Ele diz: trouxe o meu filho aos seus discípulos. Olha só para mim aqui, ó. Para os seus discípulos, e eles não puderam expulsar. Eles não puderam expulsar. Vamos juntos? Eles não puderam expulsar. Isso é um atestado de incompetência ministerial. Isso é um atestado de ausência de autoridade. Imagine só, andam com um homem de Nazaré, vivem no meio dos milagres, ou vêm expulsar demônios diariamente. Mas quando a situação se apresenta, quando o cristianismo e a fé deles é testada, não correspondem, não atendem à altura. E eu estou pregando para alguém aqui. Uma hora ou outra, sua espiritualidade e sua vida com Deus será posta em xeque, será testada. E esse teste geralmente tem um caráter espiritual. E aí a pergunta não é se você é da Assembleia de Deus, não é se você canta o hino da harpa, não é qual o tamanho do seu cabelo e nem da sua roupa, é qual é a profundidade da sua autoridade. E é mais do que uma questão fisiológica, é mais do que uma questão humana, é mais do que uma questão corporal, é uma questão de intimidade, de relacionamento com o Mestre, de vida com Deus, de sinceridade. Estou pregando para quem está ligado, de caráter. Aleluia. A proposta de hoje é: mais cedo ou mais tarde você será testado. Então se encha hoje do Espírito e se prepare para o teste. Aí, glória a Deus, quem quiser, quem estiver disponível, quem entender que ele merece. Olha nos meus olhos, uma hora ou outra serei testado. Se isso não for atrapalhar o seu culto e nem a sua adoração, diga aí para quem está perto de você, se isso aí não fragiliza a sua espiritualidade. Diga para ele: seremos testados em breve. Diga para ele: seremos testados em breve. Pergunte à mesma pessoa: você está pronto? Você está preparado? Você vai correr ou vai expulsar? Você vai ligar para o pastor ou você vai usar o nome de Jesus como ele nos ensinou? Alguém pode dar uma glória na cara de Satanás esta noite? É bom dizer que esse teste está relacionado a que tipo de relacionamento você tem com Deus. Olhe nos meus olhos. Alguém vai dizer: por que Jesus expulsou o demônio enquanto os demais discípulos não conseguiram? Olha para cá. Por que Jesus bastou dizer sai e o Espírito saiu, pastor Geraldo? E por que os 9 que ficaram lá embaixo tentaram, Igor, e não conseguiram? Será que é uma questão geográfica de posicionamento? Não é só isso. É uma questão de relacionamento. Deixa eu pregar para os crentes espirituais que estão comigo. Uma coisa é de onde você está vindo, outra coisa é onde você parou. Vou melhorar isso aqui. De onde ele é Jesus? Ele é o Filho de Deus, tudo bem. Ele é o homem sem pecado, nós sabemos disso. Ele é o grande eu sou, revelado em toda a Escritura. Mas é bom considerarmos, e estou pregando para quem está ligado, de onde ele está vindo. Ele está vindo do monte. Ele estava no meio da nuvem de Deus. Ele estava tete a tete com o Pai. Ele estava no ápice da glória. Ele estava envolvido nele. Ele estava ligado nele. Eu vou usar um termo bem ligado. Ele estava misturado no Todo-Poderoso. E uma coisa é o crente que desce da montanha de glória. Outra coisa
coisa é o crente que fica no vale da superficialidade. Deixa eu melhorar isso aqui para ver se o seu vizinho entende. Crente superficial e crente profundo em Deus pode congregar na mesma igreja? Pode cantar no mesmo conjunto? Pode decorar o mesmo hino? Pode dizimar no mesmo lugar? Pode. Ele só não é o mesmo, só não é a mesma coisa, só não é o mesmo tipo. Pode ser na mesma igreja, usar o mesmo uniforme, participar do mesmo lugar, mas na hora do teste, quem vem da nuvem, quem vem da montanha, quem anda com Deus, tem alguém entendendo por aí? Quem tem uma vida com Deus é diferente. E não é uma questão de pentecostalismo aqui hoje não, é uma questão de espiritualidade verdadeira. Todo crente carnal terá dificuldade de responder à espiritualidade. Ele sempre estará estagnado, ele sempre estará em observação, ele sempre vai precisar de um toque, de um empurrão, de que alguma coisa aconteça para que ele se conecte na glória de Deus. Agora quem vem da montanha não precisa de muito, quem vem da nuvem não precisa de muito. É preciso saber aqui em Ferruginha onde estão os crentes cheios do Espírito. Levante a tua mão e dê um prato de louvor a Deus. A Bíblia diz que o Espírito saiu. A Bíblia diz que o Espírito saiu. E enquanto o Espírito sai, Mateus escreve. É a única vez nos Evangelhos que é uma combinação, uma correlatividade entre a cura e a libertação, expulsando o demônio. O menino ficou curado. Há uma intervenção no físico e no espiritual. Estou pregando para quem está ligado. Paternidade, filiação. O texto da cura do lunático termina com Jesus fazendo esta afirmação: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Quem? O Filho. Paternidade, filiação. Na montanha tem um pai falando acerca de um filho. Paternidade, o que, gente? Filiação. No pé da montanha tem um pai intercedendo por seu filho. Paternidade, o que, irmãos? Filiação. E aí na terceira parte, na terceira película, no terceiro texto do capítulo 17, lá vem o texto mostrando uma mudança de geografia. No monte e no pé dele, eles estavam em Jerusalém. Vamos lá, estavam onde? No versículo 24 há uma transição, uma mudança, um deslocamento. Mateus escreve exatamente assim: e chegando, o verbo está pluralizado e encaixado ao processo, é um gerúndio. E chegando, onde está no plural? Eles. Olha o destino: a Cafarnaum. Esta equipe, estes discípulos, este colégio apostólico do Mestre, acabou de sair de Jerusalém, olha nos meus olhos, e chegou em Cafarnaum. Vamos lá, eles estão aonde? Cafarnaum. Saíram de Jerusalém, estou pregando para quem está ligado, e chegaram em Cafarnaum. Sim, a cidade de Naum, o profeta do Velho Testamento, que a gente lê pouco sobre ele. Esta cidade precisa de algumas considerações. Número 1, ela não é a cidade natal de Jesus. Jesus não nasceu em Cafarnaum. Número 2, Cafarnaum também não é a cidade onde ele foi criado. Ele não é conhecido como Jesus de Cafarnaum. Vai para cá. Ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Terceira consideração sobre Cafarnaum: não é a cidade natal, não é a cidade de criação, todavia é a cidade estratégica escolhida por Jesus para o ofício e a base do seu ministério. Isso mesmo, Jesus escolheu Cafarnaum para ser o seu local de partida e chegada, diante de suas dezenas de viagens junto à região da Galileia. É comum, olha para cá, Jesus na Galileia zarpar de Cafarnaum e retornar a esta cidade. Cerca de 70% dos milagres de Jesus
ocorrem nestas regiões. Na região da Galileia, muito específico, em Cafarnaum. Ali, Jesus mora. E no texto, entrando em Cafarnaum, há uma sugestão funcional. Ele foi para sua casa. Vamos lá? Foi para sua casa. Jesus tem casa. Jesus se utiliza de uma casa. Não, ele não vive de favor. Se você ler com cuidado os evangelhos, esta casa do capítulo 17 de Jesus é muito provavelmente a mesma de Marcos capítulo 2. Alguém vai se lembrar dessa história? Casa cheia, Jesus pregando, 4 amigos trazem um paralítico. Lembram dela? Dá para entrar, a turma diz, não dá não, está cheia. Em outras palavras, falando para o espiritual que está aqui, para quem tem glória a Deus, a porta está fechada, não dá para entrar. Homens inteligentes, sábios, e que não desistem fácil. Já que não dá para entrar por aqui, a gente vai entrar pelo telhado. Vamos subir até as alturas. Vamos pensar num meio diferente. Vamos gerar um acesso novo. Deixa eu melhorar isso aqui. Se a porta de baixo está fechada, a de cima está aberta para alguém aqui esta noite. Vocês lembram? O paralítico introduzido na casa, Jesus perdoa pecados e lhe dá uma ordem: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. É a mesma casa. Em Mateus 17, versículo 24, Jesus está regressando de uma viagem cansativa, que sugou dele suas energias. Não desconsidere nunca que ele não é só 100% Deus, ele também tem a natureza humana. Por isso dorme, tem sede, cansa e come. Naturalmente, fisicamente ele está esgotado. Eu não sei, mas no meu caso, como itinerante, viajar é muito bom, conhecer novos lugares, novas culturas, novos lugares é incrível. Agora, o melhor é voltar para casa. Seu canto, sua cama, seu chuveiro, suas coisas. Jesus está voltando para casa, gente, cansado, esgotado. O texto sugere que dentro da casa está Jesus e seus discípulos. Vamos juntos, Jesus e seus discípulos. Para quem está me acompanhando atentamente, é bom dizer que eu percebo e parto do princípio que eu estou num ambiente espiritual, pentecostal, avivado. E a frase que libera a seguir tem uma conotação interessante. Jesus está em casa. Vamos? Jesus está em casa. Vamos falar? Vamos? Jesus está em casa. Jesus está em casa. Agora vamos ver se o irmão que está ao seu lado é um pentecostal de verdade. Porque uma breve mudança numa preposição transforma o sentido da frase. Jesus está em E se esta noite eu afirmar a quem tem glória a Deus que Jesus não só está em casa, se afirmar esta noite que Jesus está muda muito, muda de forma intensa, muda de forma proposital e prego para quem tem glória a Deus. Está na casa, está aqui, agora, nesse lugar, entre os adoradores, porque onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, quantos podem celebrar a presença de Jesus? Para você que me acompanha de verdade, Jesus está na... Pense comigo, não há privilégio maior, não há lugar melhor, não há ambiente mais seguro e mais intenso do que estar na casa, onde Jesus também está presente. Você poderia estar em qualquer outro ambiente, em qualquer outro lugar, fazer o seu deslocamento de hoje e transicioná-lo para qualquer outro destino, mas escolhemos estar aqui hoje na presença de Jesus. Tem lugar melhor? Tem lugar mais especial? Olha para cá. Tem lugar mais profundo? Tem lugar mais especial do que? Não. Estamos na presença de Jesus. Sim ou não, irmãos? Presença de Jesus. Mas se você está comigo,
comigo, disposto a dar glória a Deus, eu vou te dar uma informação. Nem todo mundo fica satisfeito na presença. É bom que isso fique claro. O seu e o meu conceito de que esse é o melhor lugar do mundo não é um pensamento de todos, não é uma decisão de todos, não é uma garantia de que todos pensem assim e se portem desta maneira. Por quê? Porque Jesus tem 12 discípulos, mas um deles, olha para cá, o mesmo que conversou demais em cima do Tabor, lembra do nome dele? O mesmo que está no pé da montanha, vendo Jesus fazer o que ninguém dava conta, expulsar o demônio, Pedro. Capítulo 17, versículo 24. Eu não sei por que cargas d'água, eu não sei qual a razão de Pedro, eu só sei que Jesus está na casa. E Pedro decidiu abrir a porta, veja isso com a sua mente, e sair. Eu queria falar para perguntar: Pedro, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Você está normal? Você não pirou não? Pedro, Jesus está aqui dentro, Pedro. Jesus está conosco aqui, Pedro. Esse ambiente está envolvido nele. Ô Pedro, vai fazer o que aí fora? Estou pregando para quem está ligado. Vai fazer o que aí fora, Pedro. Aprenda isso. Sempre vai ter alguém desgostoso. Sempre vai ter alguém que, tendo todos os motivos para permanecer, vai querer sair. Sempre vai ter alguém, todo mundo está dizendo: que lugar extraordinário, que bom poder iniciar essa festa adorando a Deus. E tem sempre um resmungão, chateado, triste, poderia ser melhor, queria que fosse diferente. Vai fazer a sua festa, meu querido, não atrapalha a nossa. Sempre vai ter alguém que, tendo motivo de dar glória, não vai dar. Tendo motivo de dizer aleluia, não vai dizer. Tendo motivo de levantar a mão para cima e adorar, a gente não vai adorar. Para! Sempre tem alguém do contra. Você está me acompanhando mesmo? Sempre vai ter alguém desgostoso. Mas deixa eu dar uma glória com você. Tem um Pedro saindo e tem 12 permanecendo. Opa! Levanta a sua mão aí que eu quero te achar esta noite. Está chateadinho? Está triste? Está abalado? Está jururu? Ou tem coragem de dar o maior glória a Deus da sua vida esta noite? Isso aqui é extraordinário. É que Pedro saiu. Vamos lá, Pedro. Só porque Pedro? Todo Pedro que sai, estou aqui rodeado de pastores que sabem o que eu estou dizendo. Você pode cuidar de Pedro, você pode secular Pedro, você pode dar o de comer para Pedro, você pode carregar Pedro no colo, você pode visitar Pedro de madrugada, você pode cuidar de Pedro em toda a família de Pedro. Ele sempre vai dizer: estou saindo. Mas sabe por que, Pedro? Se você perguntar por que Pedro saiu, alguém deve estar entendendo a minha linguagem. Se você perguntar por que saiu Pedro, ele vai desenrolar uma Bíblia, um pergaminho na sua frente. Ele vai dizer: saí por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E geralmente tudo desagradava a ele. Saiu porque o culto é muito barulhento. Sabe por quê? O culto é muito tranquilo, muito fraco, não tem fogo. Sabe por quê? O pastor prega muito. Sabe por quê? O pastor prega pouco demais. Você sabe por quê, Pedro? Saí porque tem uma panelinha lá dentro, não dá oportunidade para ninguém. Você sabe por quê, Pedro? Querem usar eu toda hora, parecendo que eu sou um objeto, só tem eu naquele lugar. Pedro sempre vai ter uma desculpa. Ele sempre vai dizer: sair por isso, sair por aquilo outro. Deixa eu te dar um motivo para você dar uma aleluia. Se você deixar Pedro lá fora com seus motivos e entrar em casa e olhar para os 11 e perguntar: ficou por quê? Ficou por quê? Ficou por quê? Você ficou por quê? E você ficou por quê? E você está aqui por quê? Todos vão apontar para quem está no meio, no centro, entre nós. Eu vou pregar para quem já vem com glória a Deus em casa e vai dizer: ficamos por causa de Jesus. Deixa eu melhorar isso aqui para você dar glória a Deus melhor. Eu também tenho motivos para chutar o balde, para abandonar ministério, igreja e muita coisa, mas a gente não fica porque o banco é legal, porque tem um ar-condicionado, porque antes disso a gente já estava. A gente fica por causa dele, a gente não sai por causa dele, a gente permanece, é por causa de Jesus.
você, dessa princesa de Deus que está perto de você, dessa mulher de oração que está perto de você, desse moço de Deus que está perto de você, e diga para ele: eu não vou sair, eu vou permanecer, eu vou permanecer. Deixa eu te dar uma palavra de ânimo: o que perseverar até o fim, esse será salvo. Não fica, chuta o balde, não permanece, abandona a função, não continue. Eu estou sentindo graça aqui hoje. Eu estava fora, saiu porque 1001 motivos. Mas eu venho no nome de Jesus dizer isso, essa palavra é para alguém. Pare de perder sono porque Pedro saiu. Pare de perder sono. Deus pôs alguém aqui hoje para ouvir isso. Pare de perder sua vida porque Pedro saiu. Não dorme mais, não dá mais um sorriso, não se alegra mais, vive se lamentando. Saiu, abandonou. Escute! Jesus ensina-nos um princípio, e isso fala conosco aqui, se eu voltar, isso fala para a igreja de modo geral. Jesus não fechou a porta, Jesus deixou a porta, forte a porta. Jesus está dizendo: quer ficar? Você é bem-vindo. Esse aqui é o melhor lugar do mundo. A minha presença é inigualável, você não acha nada nem parecido por aí. Quer sair? A porta está aberta. Você quer ir embora? Oh, meu amigo, vamos ser sinceros. A gente se desgasta demais por quem não quer fazer. A gente perde sono por quem não quer cooperar. A gente fica chateado porque alguém se sente a última bolacha do pacote e diz: não vou fazer. Deus põe na minha boca essa palavra para alguém: abre a porta. Quer ir? Vá e não me encha a cabeça. Quer ir? É uma escolha sua. Vai ficar quem tem aliança, vai ficar quem tem compromisso, vai ficar quem tem vida no altar. Alguém pode dar um glória a Deus na cara de Pedro? Quer sair? A porta está aberta. Jesus não fica na porta dizendo: não vai sair não, hein? Não, preciso de você. Não, preciso de você não. Jesus deixa que quer sair. A escolha é sua. E o reino de Deus sempre foi assim. São duas portas, são dois caminhos, são dois tipos de escolha. É um sim ou é um não. Jesus está pregando aqui para alguém através da minha boca. Ele está dizendo: não vou te limar, não vou paparicar você, não vou carregar você no colo. Você já conhece a verdade, você já sabe para onde é que tu vai sem mim. Quer ficar? Não. Agora deixa eu dizer isso para quem tem um glória a Deus bem poderoso: quem permanecer continuará como o homem que brilha na montanha. Quem permanecer não perderá o privilégio de adorá-lo na beleza da sua santidade. A porta está aberta. Pedro saiu. Deixa eu pregar isso aqui para quem está ligado. Quando Pedro pôs o corpo para fora, quando Pedro saiu, olha para mim. Quando Pedro saiu, sair é uma escolha. Ficar também é. Eu repito, sair é uma escolha. Permanecer também é. Agora você precisa ser macho suficiente, ou mulher o suficiente, para entender que se você tem direito de escolher, você não tem o direito de abrir mão da sua responsabilidade. Eu vou pregar isso aqui para quem está ligado. Quer ficar? Eu te dou acesso ao privilégio. Quer sair? Eu te entrego a responsabilidade. Quer ficar? Eu cuido, eu protejo, eu seguro, eu sustento. Eu estou sentindo graça. Quer sair? A decisão é sua, a responsabilidade é sua, glória. Quer ficar? É comigo. Quer sair? É com você. Não, eu sou dono do meu nariz. Eu faço as minhas escolhas
mão do seu nariz, seu corpo, suas regras, você decide o que vai fazer, vai fundo! Agora, quando o cobrador te achar, quer ficar aqui não? Porque se você ficar aqui, quem encara o cobrador sou eu. Quem responde ao cobrador com relação à sua vida, alguém está começando a entender onde nós vamos chegar. Quem lida com o cobrador sou eu. Agora, quer sair? Assuma a responsabilidade. Deixa eu pregar isso aqui para quem está ligado. Quando Pedro põe o pé para fora, pastor Geraldo, o cobrador aborda ele. Te conheço. Deixa eu dizer isso aqui em alto e bom som. Teu mestre. Teu mestre. E essa primeira frase precisa ter de atenção e de quem está ligado. Porque Pedro saiu. Saiu ou não saiu? Saiu ou não saiu? E o homem está dizendo, teu mestre. Ô Pedro, explica para ele, Pedro. É que eu não estou lá mais. Teu mestre. É que eu desisti. Teu mestre. É que eu não estou andando mais com ele. Teu mestre. Que eu não estou lá dentro mais. Teu mestre. Estou pregando para alguém que entrou aqui hoje. Você pode até sair, mas vai ser difícil arrancar as marcas de Jesus de você. Olha, vão dizer, você não tem cara desse ambiente, você tem cara de crente, você tem jeito de crente. E alguém que já se desviou em algum momento da caminhada sabe do que eu estou dizendo. Você pode abandonar a igreja, queimar o paletó, rasgar as roupas, aleluia, o vestido, a saia, voltar para o mundão, ir para a loucura, mergulhar na lama. E quando você estiver sóbrio e consciente, alguém vai dizer, isso não é para você não, rapaz. Você não combina com isso aqui mais não, você tem cara de crente, jeito de crente. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Deixa eu dizer isso para você dar glória na cara do diabo. É porque quem experimentou de Jesus se parece com ele, não dá para mudar. Teu mestre. É que eu saí, teu mestre. Não é que eu não estou lá mais, teu mestre. A pergunta vem com intencionalidade. Ela é capciosa. Tem alguém me acompanhando? Alguém comigo aí ou não? Vai pra cá. Teu mestre não paga imposto. Não é que eu sou dono do meu nariz. Vai fundo. Não é que meu corpo me faz. É que eu não aceito ninguém dando ordem. Vai embora. A porta está aberta. Mas o cobrador vai vir e vai dizer, e aí? Paga ou não paga? E aí? E a dívida? Olha para cá. O cobrador aborda Pedro e pergunta, teu mestre não paga as dracmas? Não paga o imposto? Não paga o imposto do templo? Pedro fala muito. Pedro fala sem pensar. Pedro não é muito racional. Pedro é emocional. Pedro olha e diz sim. Vamos lá? Pedro diz sim. Forte. Pedro diz sim. Para valer, Pedro diz sim. Eu pergunto e você me responde, teu mestre paga ou não paga? Sim. A resposta de Pedro é automática, é imediata, é sem pensar muito. Enquanto Pedro está perguntando, enquanto Pedro está respondendo, sim, claro, lógico, evidente. Olhe nos meus olhos, ele está fazendo uma pergunta com relação ao pagamento do imposto de Jesus. A resposta de Pedro revela algumas coisas. Número 1, nunca vi ele pagar, mas conheço o caráter dele. Nunca vi ele pagar, mas o meu Jesus não deve nada para ninguém. Nunca vi ele pagar, mas se tem uma coisa que ele é fiel. Fiel. Dá uma aleluia aí, campeão. Ele merece. Fiel. Pedro diz, sim, claro, lógico, evidente. É assim que funciona. A vida é sua, o corpo é seu, a decisão é sua. A porta do reino está aberta esta noite. Quero ficar mais não. Estou insatisfeito, estou chateado, não fazem do jeito que eu quero, é melhor ir embora. Vai logo, meu irmão. É uma decisão sua. Agora não se esqueça que o cobrador te acha onde você estiver, te encontra onde você estiver. Pedro viu o cobrador
respondeu sim, e o cobrador de imposto olhou para ele, virou as costas, olha nos meus olhos, e foi embora. Foi Pedro ser pressionado lá fora. Deixa eu dizer isso para quem tem aleluia. Ele pensou bem, aqui fora é perigoso. Não, aqui fora não dá para mim. Olha nos meus olhos, mão na maçaneta. Estou de volta. Estou entrando de novo, Jesus. Aleluia. Quando Pedro entra, isso é bom. Jesus levanta da cadeira e vem abordar ele no porta. E o verbo é esse. E Jesus se lhe antecipou. Quando Pedro pôs o pé dentro da casa, lá vem Jesus. Que te parece, Simão? Segunda pergunta: de quem os reis da terra cobram impostos? Terceira: dos filhos ou dos alheios? Quem me ouve ainda, diga glória a Deus. Olha a abordagem de Jesus. É como se Jesus tivesse que expelir sobre ele as palavras, sem que Pedro respirasse ou pensasse. Pedro entrou e diz: que te parece, Simão? Ou seja, o que você acha? Me fale a verdade. Me conte o que você pensa. Antes do Pedro falar alguma coisa, Jesus já engata a segunda. De quem os reis da terra de Israel cobram os impostos? Antes do Pedro responder, Jesus dá duas opções: dos filhos ou dos alheios. É a primeira vez em Mateus 17. Tem alguém me acompanhando? E Pedro vai pensar para falar. Enquanto Pedro está pensando, Pedro diz: de quem os reis cobram? Dos filhos ou dos alheios? Cobram dos alheios. Jesus disse: é a primeira, hein, Pedro? Acertou, Pedro. Isso mesmo. Porque o rei só cobra dos alheios. Vamos lá? Só cobra dos alheios. Forte, só cobra dos alheios. E por que só cobra dos alheios? Quem são os alheios? São todos aqueles que não são seus filhos. Então Pedro está dizendo: quem não é filho, deve. Quem não é filho, prestará conta com o cobrador. Quem não é filho, tem uma dívida. Quem não é filho, vai ter que comparecer no fisco. Quem não é filho, está endividado. Deve ter alguém aí comigo. Deve ter alguém entendendo. Porque Jesus também está dizendo agora: quem é filho, não deve. Não precisa pagar. Aleluia. Para quem está ligado, está isento. Opa. Jesus está afirmando categoricamente: quem é você? Quer sair? Sai, amigão. Mas você vai deixar de ser filho e vai se tornar um alheio. A escolha é sua, mas o cobrador vai te achar. Faz o que você quiser, use o que você quiser, beba o que você quiser, vá para onde você quiser, se envolva com quem você quiser, mas uma hora o cobrador te acha. Nas esquinas da vida, na mesa de um boteco, nas encruzilhadas das biqueiras de droga, em cima de um leito de doença, ele vai cobrar sua alma. Ele vai pedir um pagamento. Tem alguém me ouvindo aqui ou não? Quer sair? Saia! Mas uma hora você vai ter que pagar a conta. Pregador, vou ficar. Fica mesmo. Porque aqui dentro você não é alheio. Aqui dentro você não é um agregado. Aqui dentro você não é um número de uma instituição. Aqui você é filho do rei. Filho do rei. Filho do rei. Levante a tua mão e dê um brado de glória. Você consegue pegar na mão dessa pessoa querida que está perto de você esta noite? Pegue na mão desse ungido de Deus que está aí com você e diga para ele: a escolha é sua. Diga para ele, diga para ela: você pode sair a hora que você quiser. Diga para essa pessoa: você pode ir embora a hora que você quiser. Aperte a mão dele e diga assim: a porta está aberta. Diga: quem sai fica devendo. Diga para ele: o cobrador vai te achar. Mas se você permanecer, deve ter alguém aí, né? Se você ficar, aleluia. Se você não abrir mão do teu lugar, o cobrador vai dizer: não mexe não. É filho do rei, não deve nada.
no peito assim, diga: eu não vou sair. Eu sou filho do rei. Aí Jesus está olhando para Pedro, esperando Pedro quando ele está em formação. E aí eu estou pregando para quem estiver afim, para quem estiver ligado, para quem estiver disponível. Que te parece, Simão? Olha para cá. Nós vamos dar um mergulho mais profundo no texto. De quem os reis cobram impostos? Dos filhos ou dos alheios? Dos filhos ou dos alheios? Vamos juntos? Dos filhos ou dos alheios? Com vontade, com vida, você está vivo. Dos filhos ou dos alheios? Dos filhos ou dos alheios? Se eu estou falando com alguém ligado aqui, se você conseguir conectar essas duas informações, isso muda seu entendimento. A pergunta do homem não foi quanto que Pedro devia. A pergunta do homem é: teu mestre. Teu mestre. A pergunta é relacionada a Jesus. Relacionada a quem? Então ele está dizendo: Jesus paga ou não paga? Aí Pedro diz: paga. Quando ele entra, Jesus está dizendo: Pedro, de quem os reis cobram impostos? Deixa eu melhorar isso aqui. Quem é que deve, Pedro? Filho ou alheio? Pedro diz: alheio. E Jesus está olhando para Pedro: olha para cá. Como está olhando para alguém que está aqui me acompanhando, esperando ver se a ficha cai, esperando ver se você conecta essas informações. É mais ou menos assim, para quem está ligado e de glória a Deus. E Jesus está dizendo: você estava na montanha comigo. É mais profundo do que você está pensando. Você estava na montanha comigo. Você viu Moisés, ele vi. Você viu a nuvem, vi. Você ouviu a voz. E foi que a voz me chamou. A voz não chamou ele de amigo. A voz não chamou ele de servo. A voz não chamou ele de profeta. A voz não chamou ele de juiz. A voz não chamou ele de sacerdote. A voz chamou ele de filho. Filho, 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 filho. O que eu tenho a ver com isso? É Jesus dizendo: Pedro, se o cobrador voltar aqui e me cobrar, diga para ele quem eu sou. Quem eu sou. Você não serve ao amigo de Deus. Você não serve ao profeta de Deus. Você não serve ao sacerdote de Deus. Você serve ao Filho unigênito de Deus. Ele é o Cristo. Levante a sua mão e dê o melhor que você puder para Jesus. Com sua mão direita lá em cima, diga comigo bem forte. Diga bem forte: filho não deve. Diga: alheio está endividado. Diga bem forte: Jesus é o Filho de Deus. Ele não deve nada. Olha nos meus olhos para a gente ir embora. Jesus tem duas naturezas. Quantas? Ele é 100% e 100%. Quem é o pai da natureza divina de Jesus? Aquele que desceu na montanha e disse: esse é o meu. Só que a natureza humana de Jesus também tem pai. Os cobradores de impostos não sabiam. Se você conectar isso aqui, muda tudo. Os cobradores de impostos não sabiam. Pedro não se lembrava mais para mim. Mas o cego de Jericó sabia quem era o pai dele. Vou te explicar onde é que Jesus conquistou a isenção desse imposto. Lembram de Jericó? Lembram do cego? Ele é cego, mas não é bobo. Quem está passando aí? Não, é um pregador aí de Nazaré. É homem comum, não é não? Jesus, filho de Davi.
Se você voltar 2000 anos de história, você vai ver ali com uma funda. Vocês estão comigo? O gigante em pé e Davi girando a funda. Olha pra cá, está explicando a isenção do imposto. Que menino é esse? Davi, filho de Jessé. Ele é doido, o gigante vai matar ele. Vai não, porque ele está cheio do Espírito Santo e recebeu 2 promessas do rei. O rei disse para Davi: se você derrubar o gigante, em primeiro lugar, você casa com a minha filha. E aí, segundo lugar, nunca mais, nem você, nem a sua descendência vai pagar nenhum tipo de imposto em Jerusalém. 2 anos depois, o cobrador está dizendo: ele paga ou não paga? Paga ou não paga? Paga ou não paga? Paga ou não paga? E o Pedro está dizendo: paga. Ô Pedro, responde direito. Ele não precisa pagar. A dívida já foi paga. O pai já pagou. O gigante. Ela já pagou para dar uma boa notícia. Você também tem a dívida paga. Ela já foi paga. Levante a tua mão para adorar a Deus. Não há mais dívida. Pedro, eu não preciso pagar porque eu sou filho. E filho não deve. Pedro, eu não preciso pagar porque meu pai já pagou. Pregador, legal, entendi. Mas o que eu tenho a ver com isso? Muito a ver. Todo mundo está me ouvindo bem? Você é brasileiro. Você não é descendente de Davi. Se você não é filho, você é alheio. Você está devendo. Pregador, mas só filho que é isento. É alguém me ouvindo ou não? Não, mas filho não deve, alheio deve. A minha dívida é grande. Como é que quita isso? Eu não sou filho de Davi, eu não sou descendente judeu, eu não nasci no Oriente Médio. Como é que o senhor resolve? Aí vem João, o evangelista, e diz assim: no princípio era o verbo. O verbo era Deus. Estou pregando o evangelho. O verbo estava com Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo não se fez carne. Habitou entre nós, vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. E onde é que eu entro? João diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Aí João crava a nossa isenção e ele diz: mas a todos quantos o recebereis, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu não quero saber se você é mineiro, capixaba, baiano, carioca, paulista. Eu quero dizer que você recebe Jesus e é filiado a Deus. Filiado a Deus. A glória quem puder, exalte quem quiser. Eu lhe ofereço filiação. Segure a mão de quem está à sua direita, à sua esquerda. Vamos orar juntos. Para que você não esteja segurando a mão de um bastardo. Para que você não esteja segurando a mão de um órfão. Para que você não esteja segurando a mão de um alheio. Para que você esteja segurando a mão de um filho. Porque o Filho de Deus é transformado por dentro e por fora. O Filho de Deus é nova criatura. O Filho
Eu sou filho de Deus. Abre o mapa, eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mapa, eu passar por ele. Perfeito amor me Onde estão os filhos de Deus nesta noite? Paternidade e filhos. Nós não somos alheios. Nós somos. De pé como você está. A porta está aberta. Quer sair? Você paga a conta. Quer ficar? Ele te transforma em filho. Eu termino esta noite banhada da graça de Deus, banhada de uma mensagem sólida, bíblica, sem esquemas, bíblica. E falo com alguém que me ouve. E você ainda de pé, por favor, me ajude nesse momento. Você que entrou aqui afastado, você desviado, você não é evangélico que está aqui. Quarta-feira é hoje que o Senhor abre a porta para você de novo e diz: entra que esse aqui é o melhor lugar. Entra porque na minha presença você está seguro. Quem paga a dívida sou eu. É bom dizer a quem me acompanha que esse texto começa com dívida, mas termina com um pagamento. Paga por mim e por ti. Ele não precisa pagar, pagou. Agora por ele precisa. Você é afastado, desviado do evangelho que está aqui dentro hoje, que ouviu essa mensagem, entendeu sua condição, sua necessidade. Eu lhe estendo esse convite. Entrega a sua vida para Jesus hoje. Volta para os braços de Jesus hoje. Entra em casa hoje. E Ele te receberá como o Pai que sempre foi, como Deus que sempre foi. Tem alguém que hoje quer tomar essa decisão e entregar sua vida a Cristo? Você precisa apenas levantar uma de suas mãos. Eu vou orar por você hoje. Esta igreja vai orar por você hoje. Tem alguém para Jesus hoje que quer entregar a sua vida a Cristo? Retornar ao aprisco, a casa do Senhor. Retornar à comunhão com Deus. Não, é que eu sou crente, você sabe. A casa caiu já tem um tempão. Você está levando isso com a barriga. O Senhor está dizendo: é hoje. É hoje que eu te trago de volta. Você precisa querer. Este é o primeiro Pedro que quer entregar a sua vida a Jesus hoje. Se você tem coragem, sai de onde você estiver. Corre para o altar esta noite. Tem salvação na casa. Tem graça na casa. Tem misericórdia na casa. Tem Deus na casa dizendo: você ainda é meu. Tem alguém? Tem alguém para Jesus hoje? A oportunidade permanecerá aberta. A porta ainda está aberta. Venha antes dela fechar. Deus te abençoe. Antes de você tomar um assento, é muito provável que Deus pôs do seu lado uma princesa, um príncipe aí. Você vai dar um abraço de verdade nele e vai dizer: nunca se esqueça, nós somos filhos. Dá um abraço para valer. Dá de lado não, de verdade. Dá um abraço aí nessa princesa de Deus, nesse príncipe do Senhor. Diga: não se esqueça nunca, nós somos filhos. Nós somos filhos.